Clara achava que tinha finalmente encontrado o homem certo, aquele que ela sonhava há anos. Desde o primeiro encontro, ele era magnético, atento, encantador. Cada olhar parecia calculado, cada palavra cuidadosamente escolhida para fazê-la sentir-se especial. Ele ouvia suas histórias como se fossem as mais fascinantes do mundo. Lembrava-se dos mínimos detalhes, sua música favorita, como gostava do café, o nome da rua onde cresceu. As mensagens de bom dia chegavam todos os dias, sem falhar, e cada uma fazia seu coração disparar. Elogios constantes. Você é incrível. Nunca conheci alguém como você. Você é exatamente o que eu procurava. Ele sabia exatamente como fazê-la sentir-se vista, valorizada, desejada. E com cada mensagem, cada beijo, cada promessa, os muros de Clara caíam um pouco mais. Ela se permitiu acreditar que era o começo de um amor verdadeiro, profundo, único. Mas com o tempo, uma vozinha dentro dela começou a sussurrar que algo não estava certo. Por mais doce, apaixonado ou presente que ele parecesse, tudo, absolutamente tudo, parecia girar em torno da mesma coisa. As conversas mais profundas que começavam com "me conte seus sonhos", lentamente escorriam para a flerte. As noites que deveriam ser de conexão e risadas sempre terminavam do mesmo jeito, na cama dele. E embora a química física fosse inegável, Clara começou a perceber que quando a intimidade não era uma opção, ele também não estava. No começo ela ignorou. É normal, dizia a si mesma. Todo relacionamento tem um lado físico. Mas, conforme as semanas viravam meses, o padrão se tornou dolorosamente claro. Ele era carinhoso quando queria algo, atento quando lhe convinha, presente quando seus desejos estavam em jogo. Ele sempre encontrava tempo para ela, mas apenas quando era conveniente. Sempre entrava em contato, mas apenas tarde da noite. Sempre dizia que sentia saudade, mas sempre seguido de "vem aqui". E quando Clara tentava levar o relacionamento a algo mais profundo, era como bater em um muro. Sempre que falava sobre o futuro, ele ria e mudava de assunto. Sempre que compartilhava medos ou sentimentos, ele desviava com sarcasmo ou um beijo distraído. E quando ela pedia que conhecesse amigos ou fosse a um jantar em família, ele tinha uma desculpa perfeita ensaiada. "Estou ocupado. Não estou pronto. Vamos com calma." O sinal mais doloroso de todos, sempre que Clara dizia "hoje não." A mudança era instantânea. Seu calor desaparecia. As mensagens paravam. Dias de silêncio, sem ligações, sem textos, sem esforço. Sua ausência parecia punição por ousar ter limites. E então, tão repentinamente quanto sumia, ele voltava com o mesmo charme, o mesmo sorriso, o mesmo roteiro irresistível que sempre a atraía de volta. Clara cedendo, esperando que dessa vez fosse diferente, mas nunca era. Então a verdade bateu com brutal clareza. Isso não era amor. Era conveniência disfarçada de paixão. Era desejo vestido de carinho. Era egoísmo com máscara de romance. Ele não se importava com os pequenos detalhes que faziam dela quem ela era. Não perguntava sobre seus sonhos, não comemorava suas conquistas, nunca quis ouvir sobre sua infância, seus medos ou as cicatrizes que a moldaram. O interesse dele começava e terminava no corpo dela. E o pior, Clara aceitava isso porque queria desesperadamente acreditar que havia amor escondido em algum lugar. Mas amor não é isso. Amor não aparece só quando as luzes estão apagadas. Amor não desaparece quando você diz não. Amor não finge se importar enquanto planeja em segredo como conseguir o que quer. Amor é paciente. Amor escuta. Amor acolhe cada parte sua, até as partes confusas, complicadas, vulneráveis. E naquela noite, olhando para seu reflexo com os olhos cheios de lágrimas, Clara finalmente admitiu o que tinha medo de ver. Quando alguém te ama de verdade, não quer apenas seu corpo. Quer sua mente, sua alma, seu silêncio, seu caos. Quer conhecer seus medos e celebrar suas vitórias. Quer caminhar ao seu lado nas tempestades.
não apenas dividir o calor da cama. Um homem que realmente te ama não fica em silêncio quando você diz não. Não desaparece quando as coisas ficam desconfortáveis. Ele aparece de novo e de novo, não pelo prazer, mas por você. Se tudo o que ele oferece é um corpo quente, noites roubadas e promessas vazias, deixe isso ser seu alerta. Ele não te ama, ele está te usando. E cada vez que você confunde desejo com devoção, você ensina que aceitar migalhas é suficiente. O amor verdadeiro nunca precisa ser implorado. Não exige pedaços de você como pagamento. Não mede afeto em lençóis amassados ou mentiras sussurradas. Se ele só te procura quando quer seu corpo, mas desaparece diante da sua alma, a verdade está diante dos seus olhos. Ele nunca se apaixonou por você. Se apaixonou pelo que podia tirar de você. E a coisa mais poderosa que você pode fazer é parar de permitir isso. Porque aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Quanto mais você dá a quem não te valoriza, menos respeito recebe. Quanto mais chances você dá a quem só aparece quando convém, menos esforço ele faz. E quanto mais você permite ser tratada como opção, mais se afasta do amor que realmente merece. É assim que acontece, lentamente, quase invisível. Primeiro você ignora os pequenos sinais porque quer acreditar no melhor. Depois começa a justificar o comportamento dele por medo de perdê-lo. Depois diminui suas necessidades, silencia sua voz e abaixa seus padrões para que ele não vá embora. E antes que perceba, você vive uma meia-vida, convencendo-se de que o mínimo é amor. Mas amor verdadeiro não pede que você diminua. Não exige que sacrifique sua autoestima para manter alguém perto. Não pede que silencie sua intuição ou traia seus limites. Amor verdadeiro te encontra onde você está. Cresce com você. Faz você se sentir segura, vista e valorizada. Se ele só liga quando é conveniente, não é amor. Se ele desaparece quando você mais precisa, não é amor. Se ele mostra afeto só quando quer algo em troca, não é amor. Se ele nunca pergunta sobre sua alma, seu coração, seus sonhos, não é amor. Pare de convencer a si mesma de que atenção é amor. Pare de interpretar desejo físico como profundidade emocional. Pare de confundir presença ocasional com compromisso. Isso não são sinais de amor. São sinais de manipulação, controle e egoísmo. E sabe por que dói tanto? Porque lá no fundo você já sabe. Existe uma parte de você, a que sente o aperto no peito quando ele desaparece, a que espera por uma mensagem que nunca vem, a que se sente vazia mesmo quando ele está ao lado, que já sabe que isso não é real. Mas essa parte sua foi silenciada pelo medo. Medo de ficar só, medo de recomeçar, medo de não ser suficiente, medo de que, se você se afastar, ninguém mais vai querer você. Ouça isso. Seu valor não depende de ele te escolher. Você é digna porque existe. Você é suficiente mesmo quando ninguém está ao seu lado. E o momento em que você para de aceitar meia-vida é o momento em que cria espaço para um amor completo. Eu sei que é difícil. Sei que a ideia de ir embora assusta. Sei que você repensa os bons momentos e pensa se talvez ele mude. Mas pessoas não mudam quando estão confortáveis. E por que ele mudaria se você continua ensinando que pode tratá-la assim? E você vai ficar. Cada vez que você perdoa o desaparecimento dele, ensina que tudo bem partir. Cada vez que aceita suas desculpas, ensina que esforço não é necessário. Cada vez que o deixa voltar sem consequências, ensina que você sempre estará lá, não importa o pouco que ele ofereça. E a verdade é, ele sabe o que está fazendo, sabe que você deseja seu amor, sabe que você tem medo de perdê-lo, sabe que pode oferecer o mínimo e você aceitará, porque você continua provando. Mas você não é impotente, não está presa, não está condenada a repetir esse ciclo para sempre. O poder de mudar a história está, e sempre esteve, em suas mãos. Começa com uma decisão: escolher você. Escolher sua paz em vez da presença dele.
Escolher sua dignidade em vez da atenção dele. Escolher seu futuro em vez dos momentos passageiros de desejo. E quando você fizer essa escolha, de verdade, algo incrível acontece. A névoa se dissipa, o silêncio deixa de doer, a ausência deixa de ser punição e se torna liberdade. Você para de correr atrás de um amor que nunca foi seu e começa a atrair o tipo de amor que é. Porque o amor que você merece não desaparece quando você diz não. Não vê apenas seu corpo e ignora sua alma. Não drena você, não confunde você, não faz você questionar seu valor. O amor que você merece é constante, é presente, é aquele que te escolhe todos os dias, não só quando é conveniente. É o amor que vê cada parte sua e ainda fica. É o amor que constrói, que cresce, que eleva você. E até você parar de aceitar menos, nunca terá chance de receber mais. Então esse é o seu momento, seu ponto de virada, seu sinal. Pare de esperar que ele perceba o que tem. Pare de esperar que ele se torne o homem que você precisa. Pare de entregar seu coração a alguém que só aparece para alimentar o próprio ego. Vá embora. Não porque parou de amá-lo, mas porque finalmente começou a se amar. Você não deve a ninguém acesso ao seu corpo quando ele não demonstrou interesse pela sua alma. Você não deve a ninguém uma segunda chance quando a primeira foi desperdiçada. E certamente não deve a ninguém sua lealdade quando nunca foi leal a você. Ame-se o suficiente para exigir mais. Ame-se o suficiente para fechar a porta para tudo que diminui sua luz. Ame-se o suficiente para saber que estar só não é pior coisa. Pior é aceitar meio amor. E quando você finalmente escolher você, quando recuperar seu valor, quando recusar migalhas, é aí que a verdadeira história começa. É aí que o amor real terá chance de te encontrar, porque a verdade é, você nunca estava pedindo demais.